Um grupo de pessoas foi convidado para que um suposto astrólogo fizesse um perfil de personalidade deles. O objetivo será convencê-los de que a descrição entregada fala mesmo deles. Eu vou escrever uma carta sobre a personalidade de vocês muito precisa e eficaz. Então vou pedir algumas informações, a impressão digital, o local de nascimento, a data de nascimento e algum objeto que vocês tenham aí com vocês. O primeiro objetivo é que os participantes não duvidem da autoridade de quem está realizando o teste. Para isso, ele pediu todas essas informações que, na verdade, não vai utilizar. Quando crescemos, aprendemos a viver com uma coisa que os psicólogos chamam de princípio de autoridade. As coisas são verdade de acordo com quem fala. Em um momento são verdade porque seus pais falam, em outro porque são os professores que falam. E aprendemos a viver dessa maneira, para nos organizar. Às vezes, o princípio de autoridade é útil. Depois dos participantes escreverem suas informações e entregarem os objetos, o suposto astrólogo leva a informação para desenvolver os perfis. Será que ele vai descrever a personalidade de cada um somente com estas informações? Só nos resta esperar as reações para saber se as pessoas se reconhecem nos textos entregues a elas. Assim que começam a ler, eles se surpreendem com o conteúdo das cartas. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era muito jovem, mas isso não te impediu de seguir adiante. Você não sabe muito bem como se mostrar aberta aos outros. Tem necessidade de que outras pessoas te apreciem e admirem? Nossa, eu sou assim. Acertou bastante. Realmente me impressionou. E tem algumas coisas que estão totalmente certas. Me identifiquei em 95%. Bom, eu acho que essa carta mostra uns 80%, talvez um pouco mais da minha personalidade. Me impressionei que com tão pouca informação ele soubesse tanto. Olha, tem que ser bruxo pra acertar isso, sei lá. Os participantes ficaram surpresos. A grande maioria reconheceu no texto momentos específicos. Está na hora de contar a verdade para eles. O suposto astrólogo mistura os textos e decide ler um aleatoriamente. Ele pede que o dono do texto avise quando o reconhecer. Você conserva essas marcas da rejeição que sofreu quando era jovem. O texto sempre foi o mesmo para todos. Vocês perceberam que é a mesma carta? Sim. Bom, isso foi um experimento. Por que eles se identificaram da mesma maneira? Na ciência, o princípio de autoridade não vale. As coisas não são verdade porque um prêmio Nobel disse, ou porque alguém com jaleco e óculos grossos, anotando uns números que não dão para ler nem num livrinho, falou. Na ciência, as coisas são verdade porque são demonstradas. E aí nos afastamos muito deste princípio de autoridade com o qual fomos completamente educados a vida toda. Eu me senti meio perdida. Não esperava isso. Realmente não esperava. Eu me surpreendi porque uma parte de mim queria que aquilo fosse verdade. Eu achei que fosse verdade ele ter acertado tantas coisas. Eu me senti estranha porque era... Como ler coisas que sim, sei lá, eu já sei, mas eu não sei por quê. Eu acho que eu me sugestionei. Forer determinou que para este efeito funcionar, era necessário que a autoridade de quem fosse guiar o estudo não fosse questionada e que, paralelamente, o texto tivesse uma descrição importante com uma diferença marcada entre traços positivos e negativos. O texto original foi um recorte de diferentes horóscopos de jornais, com algumas afirmações vagas sobre a personalidade. Eu também não esperava que isso fosse, sabe, um experimento. Eu acho que eu sou um pouco ingênua às vezes, né?